Amém. Irmãos, na nossa vida cristã, quando a gente descobre toda a palavra de Deus, o que chama a atenção da gente é nada mais, o povo de Israel foi escolhido, no entanto, eles desobedeceram, mesmo sabendo todo tipo de milagres e graça, bênção, poder, vitória de Deus. Por causa da sua desobediência, eles foram esquecidos, foram jogados, foram perdidos. A segundo Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo nos ensina claramente que Deus, na sua chamada, ou seus dons e vocação, se ele não tem arrependimento, ele não se falha. Então, isso quer dizer que Deus não perdeu ou nem jogou fora seu povo, nem rejeitou seu povo. Então, o que quer dizer isso? Né? Que Deus, se Deus que escolheu, Deus não quebra a sua própria promessa pelo seu caráter de Deus. Deus é diferente da gente. O que a gente sabe fazer melhor que Deus, a gente mente melhor que Deus. Não é? Não é? Tem coisa que a gente ganha de Deus, pessoal. Quebra a promessa. Eu queria fazer isso, mas se você não fizer, eu não quero mais. A gente faz isso. Mas Deus não. Deus, ele se prometeu, ele não quebra. Então, se Deus que escolheu esse povo Israel, parece que, por causa, claro, eles que desobedeceram a Deus, não cumpriram a palavra de Deus, promessa de Deus, por isso eles foram perdidos. E foram rejeitados, mas não é assim, por quê? Nós sabemos já bem, né? Primeiro versículo de este capítulo 11, fala claramente: pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Isso quer dizer que ele não rejeitou. Mas então o que aconteceu? O que aconteceu? Isso que a gente vai compartilhar, porque isso cabe a nós também. A gente também não vê essas coisas. Quando a gente vê na nossa vida cristã, você vê alguns irmãos e irmãs que realmente sirvam uma igreja fantasticamente. Você vê até apaixonado, né? Como aquele irmão é realmente, né? Pensam de Deus como grande líder para a nossa igreja, ou como aquele irmão, irmã, aquela família é bênção. Mas, de repente, você fica meio encabulado, confundido, porque essa família ou esse irmão afastou da igreja e vai embora. Aí você vê, será que essa pessoa é perdida? E a gente vê, o que está acontecendo? Por que acontece isso? Então isso cabe a nós também, essa palavra. Uma vez, certamente, a pessoa serviu com toda a fidelidade a Deus, à sua igreja, e de repente, onde está essa pessoa? E o que aconteceu com essa pessoa? Por que essas coisas acontecem na nossa vida? Isso exatamente cabe nessa circunstância, né? O que está acontecendo. Então, começando, né, a gente fez leitura 28 diante, mas 13, voltando 13, porque a gente estudou a palavra até versículo 12, lembra, pessoal? Aí que houve dia de comemoração de ressurreição, né? Aí nós voltamos. Versículo 13, diante está escrita a palavra de Deus assim, ó: dirijo-me a vós, outros que sois gentios. Ele fala assim, vocês são gentios. O que ele está falando? Na igreja em Roma, muitos cristãos, membros da igreja, não eram os judeus. E você sabe, os primeiros cristãos eram judeus. Pessoas que se converteram de judaísmo para cristianismo, é cristão. Igreja mãe, da toda a história da igreja, igreja mãe, como que chama essa igreja mãe? Igreja em Jerusalém, pessoal. Igreja de Jerusalém, essa é a primeira igreja. E cristão era judeus, porque Jesus Cristo é judeu, pessoal. Você lembra? Jesus Cristo não é brasileiro, não.
Jesus Cristo era judeu, ele tinha cidadania israelita. E quando ele realmente discipulou, e seu povo, e alguns eram, alguns não eram, mas todo mundo estava sob influência do judaísmo. Então, primeiros cristãos eram judeus. Mas essa igreja é diferente, porque a igreja de Jerusalém, eles recebem perseguição. Aí eles ouvem diáspora, né? Eles se expandem de todo canto. Aí que eles tinham que morar em outros países, que evangelizavam e levantavam a igreja. Então, justamente está falando, apóstolo Paulo, porque se o fato de terem sido eles, desculpe, versículo 3, dirijo-me a vós, outros, que sois gentios. Vocês são cristãos gentios, igual gente. Não é aqui? Tá, então essa palavra é para nós também. Não importa de onde vem, da Bolívia, Chile, Coreia, China, Japão, ou Inglaterra, ou Portugal, Itália, África, não importa de onde você vem. Mas, apóstolo Paulo falando, agora vocês são cristãos, gentios, visto, pois eu sou apóstolo dos gentios, glorifico meu ministério. Apóstolo Paulo, ele era grande missionário, grande pastor para gentios. Ele queria trabalhar com judeus, mas os judeus queriam matar ele. Ele estava perseguido. E ele sabia que ele foi chamado para Deus evangelizar o mundo inteiro, gentios. Então é isso que ele está falando. Versículo 14, para ver se de algum modo posso incitar a emulação dos meu povo e salvar alguns deles. O povo dele que está falando é judeus. Ele também tem vontade de fazer evangelização para o judeu, igual eu. Irmãos, eu tenho vários sonhos, né? Projeto. Se nossa igreja ficar forte, não mesmo que não é forte já, porque a Coreia do Norte, a Coreia do Sul está fazendo, né, um passo um pouco. Se eles autorizam, né, um dia, e vamos para a Coreia do Norte para evangelizar. Vai ou não vai? Pastor é descendente coreano, por isso. É isso mesmo, pessoal. A Coreia do Norte é o país mais, né, arruinado. Coitado daquele povo, né? Quem que vai para a Coreia do Norte? Levanta a mão. Pastor Samuel, escreve o nome de todas essas pessoas que a gente vai enviar para a Coreia do Norte. Não é assim? Não, pessoal, vamos lá, vamos fazer missão. Já imaginou? Eu vou mandar, não se preocupe. Primeiro grupo de missionário que eu vou mandar é live action, tá? Não se preocupe. Eu vou mandar todo mundo para lá. Então, irmãos, isso que o apóstolo Paulo falando, eu também quero que meu povo seja evangelizado, tá? Mas o que está acontecendo? Os judeus estão afastados de Deus. Isso que ele está falando. Versículo 15, faz atenção de versículo 15, muito importante. Todo mundo junto, já. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos. O que é isso? Muita gente ia morrer sem conhecer no Salvador, nosso Deus. Muita gente. Mas houve uma rebelião, houve uma desobediência dos judeus, que eles, em vez de eles abraçar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, eles se afastaram. Então outros povos viram e aceitou Jesus Cristo como Salvador. Aí eles se tornaram agora povo de Deus. Mas como que isso acontece? Povo escolhido que Israel, que parece que é rejeitado, mas agora povo que Deus não escolheu, mas esse povo está agora como povo de Deus. Aí ele dá dois exemplos, duas parábolas para a gente entender melhor. Aí versículo 16 fala como, vamos lá, todo mundo junto no versículo 16, já. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Quem está falando? Você está fazendo um pão. Então, para fazer pão, você tem que ter? Chocolate? Farinha. Se você quer fazer ovo também, sim, mas essência é trigo. Onde que vem essa farinha? Trigo. Esse trigo vem de onde? Lá no campo, pessoal.
agricultor. De vez em quando eu visito suas casas, né? A gente faz oração, né? E vocês fazem cada comidinhas gostosas, assim. Eu fico, né, apaixonado. Mas, interessante, quando irmãs me convidam e chega lá, quando comendo, comida deliciosa. Aí eu penso, mas será que ela era boa cozinheira? Mas não parece. Mas comida é deliciosa. Qual é o segredo? Como que comida sai deliciosa? Hã? Muito amor, muito amor. Aí você queima tudo. Aí não dá. Por que comida é gostoso, Tilma? Por quê? Carinho e amor. Ela acrescentou carinho e amor. Mas tem verdadeira razão. Por que comida é tão gostosa? Hã? O que falou? Material. É comerciante diferente. Ingrediente que vocês compraram com amor e carinho. Não é assim? Quando você fala amor e carinho, você faz assim, eu vou fazer comida, picanha de panela. Amor, assim? Não. Com esse amor é nada mais, fez você levantar cedo e procurar carne boa, não é assim? Escolher coisa boa, não está estragado, ingrediente melhor. Não, eu vou gastar mais. O pastor que vai comer, ele tem barriga grande mesmo, mas compra qualquer coisa. Eu vou colocar colchão duro, vou falar que é picanha mesmo. Aí não sai, pessoal. E você caprichando no ingrediente. Claro, isso que é amor e carinho. Isso que está falando. Se sai uma massa boa, porque a origem é boa. Aí ele ensina, versículo 17 e 18, mais claramente através de azeitona. Ensinamento de azeitona. Vamos lá. Versículo 17, todo mundo junto. Ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Versículo 18. Não te glorie contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não é tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. O que é isso? A gente era o quê? Oliveira brava. Sabe o que é oliveira brava? Aquele que fica brava? Não, oliveira brava significa oliveira que nasce no mato, não cultivado. Não é assim? Quando você entra no bosque, uma floresta, tem pé de manga, tem tudo, mas é coisa horrível, porque esse é cru. Chama brava, selva. Então, a gente era uma oliveira selva, brava. Certo? E coreano a gente chama assim, oliveira de pedra. A gente fala de pedra, porque não tem sabor. E, então, a gente era oliveira brava. Israel era a oliveira verdadeira, que cultivou. Fazendeiro, quem é fazendeiro? Quem é agricultor? Deus. Jesus Cristo não falava, meu pai é agricultor, eu sou videira, vocês são ramos. Não fala? Ramo é muito importante, pessoal. E todo tipo de árvores frutíferas, onde que pendura os frutos? Raízes? Você pensa que é batata doce aí, mandioca? Eu falei frutos fica onde sua safra? No galhos, exceto jabuticaba, fica no tronco, tá? Mas tem exceções, mas geralmente todos os frutos se penduram da onde? Nos galhos. Aí Jesus diz que nós somos o quê? Galho, ramos. O que significa isso? Se você está bem ligado com o Senhor, todas as dádivas, bênçãos, milagres vai ser pendurado aonde? Na sua vida. Amém. Na sua vida. Amém. Sabia disso? Só que você tem que ser bem enxertada. A gente era o quê? Oliveira brava. Neide era oliveira brava, bravíssima. Aí Deus cortou. Aí ela fala assim, Deus, eu quero também azeitona. Eu quero que meu galho fique cheio de azeitona, gostoso, que dá azeite saboroso. Mas todo mundo pega fruto dela, trava toda a garganta. Não é assim? Aí o que Deus fez? Cortou seu ramo.
Tinha um oliveira original que ramo pegou enfermidade, doença, cortou também, porque raiz é bom. Aí enxertou. Não, espera. E agora tem raiz bom e ramo bom, galho bom, vai ter um monte de frutos. Amém? Isso que está falando. Repita comigo, eu sou. Não, eu era. Oliveira brava. Por isso, quando com a palavra a gente corta você, se você fica assim, dói, pastor. Dói, pastor. Não é assim? Você tem que cortar. Colocar no Senhor que é tronco videira. Amém? Muito bem, isso que está falando. Por isso você não pode se vangloriar. Está vendo? Eu sou muito abençoado. Aí, Deus está falando, peraí, você acha que você frutificou muito? Por isso você fala, Oliveira, está vendo? Agora você vai ter safra por causa de mim. Não é por causa de você não, por causa da raiz. Então você tem que agradecer. Senhor, muito obrigado. Eu sou oliveira brava. Só que Deus cortou meus ramos no mundo e enxertou na sua igreja água viva. Amém? Aí que eu vou frutificar coisas boas para compartilhar em abundância. É isso que está falando. Irmãos, isso é muito importante. Sua origem que é importante. Irmãos, na nossa vida tem muitas coisas assim. Na verdade, não é que você que fez desde o início, mas você veio depois. Mas alguém já tinha trabalhado. Em cima você continua. Não tem essas coisas na nossa vida? Tem muitas coisas. Não é do nada você está trabalhando. Quando eu cheguei no Brasil, década de 1970, então faz tempo, né? Década de 70, nem mais tarde, nem nasceu, nem foi programado. Aí, quando eu cheguei década de 70 no Brasil, tinha uma moda, o pessoal só olhava, a gente, até hoje, né, irmãos, não sabe distinguir quem é coreano, quem é japonês, quem é chinês. Pessoal no Brasil ainda tem vietnamita, tem outras pessoas aqui também, mas indonesiano, o pessoal não sabe distinguir. Então naquela época, década de 70 que eu vim aqui, quando eu precisava trabalhar, né, costura assim, então eu ia no Brás pegar roupa, com dono é grego, italiano, tem muitas pessoas, ou brasileiro, até pessoas turcos, pegando, né, roupa para costurar. Quando eles me vê, eles falam assim, me chamava de japonês. Não chamava de japonês, não. Chamava assim, japonês? Alex não sabe? Como que eles chamavam? Japonês garantido. Quando fala japonês, sempre vem essa palavra adjetivo garantido. Japonês garantido. Japonês garantido. Japonês garantido. Então, quando eu pedi, me dá um serviço para eu trabalhar, aí eles falavam, japonês garantido, pode levar. Eles davam trabalho. E também, naquela época, quando tem bar, né, um mercadinho, quitandá, que tem no bairro, que a gente comprava tudo de fiado. Né? Depois aí ele, japonês garantido, pode levar. Japonês garantido. Hoje em dia não, está escrito sem fiado lá. Então, aquela época, tudo era japonês garantido. Mas eu penso também, eu não sou japonês. E também, eu não tenho nenhuma garantia, não. Mas graças à família de Taka, que trabalhou, acho que bem aqui. Aí, seus avós, sei lá, aí que eles trabalharam bem, não é assim? Então, quando chega um oriental, eles acham que também é japonês, eles são confiáveis. Agora, eu fiz alguma coisa confiável? Nada. Eu sou recém-chegado. Mas eu fui enxertado na imigração japonesa. Então eles acham que eu também sou garantido. Vocês podem comprar as coisas de fiado no seu redor? Vai na Pão de Açúcar, supermercado, e vai abastecer gasolina, aí você vai, depois o pau, eles deixam. Mas muitos lugares me deixam. Ainda seu pastor é garantido.
Quando eu saio assim na esquina, tem um rapaz que vende flores, orquídea. Ele fala assim, eu paro lá e falo, pastor, essa flor é linda. Ele sabe que eu decoro, né? Eu coloquei orquídea branca lá. Eu falei, hoje não tenho dinheiro. Ele falou assim, pastor, leva quanto quiser. Depois o senhor me paga quanto o senhor quiser. Porque o senhor é garantido, pode levar. Está vendo? Seu pastor é ainda assim. Aí eu pego, tá bom. Outro dia, aí pego, aí depois eu lembro, eu pago, né? Aí aqui, eu estou devendo. Quanto eu estou devendo? Ele nem sabe, eu não sei. Quanto o senhor está me devendo? Ele pergunta. Eu estou devendo R$100 aqui, ó. Tá bom, tá. O senhor não vai levar? Mas hoje eu não tenho. Não, senhor, leva. Aí trouxe de novo. Eu paguei dívida anterior, trouxe de novo. Fiquei endividado de novo. Não é bom. O Brasil vai ser assim de novo. Amém? Irmãos, então, isso que nos ensinando hoje essa palavra. A gente era oliveira brava. Alguém entendeu, né? Porque sua esposa é brava. É oliveira brava. Alguém entendeu, né? Seu marido, chato. Por quê? Oliveira brava. Olha aí, pessoal que está ao seu lado. Não fala assim, oliveira brava. Não assim, eu sou oliveira brava. Fala assim. Tá bom. Aí, vocês têm que responder, não. Agora você é enxertada na verdadeira oliveira. Amém? Agora nossa vida é assim. Isso que está ensinando. Mas o que significa isso? Vamos continuar? Porque tudo isso, versículo 19 diante. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Vem. Aí você pode falar, não, porque aquele oliveira original que estava ruim, então quebra ramo que você é enxertado. Está certo. Versículo 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeça, mas teme. O que é isso? Você não vangloriando. Está vendo? Neide é minha ovelha, tá, pessoal? Não se preocupe. Neide fala assim, com a minha chegada à igreja, a Água Viva ficou mais alegre. Não fala assim? Aí a gente olha assim, a gente já era alegre. Mas, né? Mas não é isso, você que foi enxertada. Isso, aí toda essa espiritualidade, bênção de Deus está entrando na sua vida e você agora fluindo toda essa nutriente. Isso que é acontecendo na nossa vida. Isso que está falando, por isso a gente não pode ficar arrogante, orgulhoso, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós éramos oliveira brava. A gente tem que falar, Senhor, eu era oliveira brava, Senhor. E agora, Senhor, fez esse enxertamento. Porque, versículo 23, olha o versículo 23. Todo mundo junto. Serão enxertados, pois Deus é poderoso para o enxertar de novo. Quem que enxerta? Deus. Ele é poderoso para enxertar. Amém. Deus que enxerta a nossa vida. Por isso nós estamos aqui. Então, irmãos, isso é muito importante. Mas, por que tudo isso? Aí que fala, existe um mistério de Deus. Versículo 25. Vamos lá? Todo mundo junto. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado plenitude dos gentios. Vocês leiam 26, 27, já. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, e verá Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as iniquidades. Essa é a minha bênção por eles, onde eu tirará seus pecados. E aí 29 fala, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, que Deus não falha.
Mas isso aconteceu. Então, por que parece que israelitas parecem falidos? Alguém falhou. Escolheu, mas por que ficou assim? Não, não é assim. Por quê? 30, versículo 30, todo mundo junto. Porque assim foste desobediente. 31. Trinta e dois. Amém. É coisa assim, ó. Você tem um filho, né? Você fez comida gostosa para ele, para jantar. Seu filho vê que está fraquinho, aí você fala assim, come assim. Ele não come, só quer fazer jogo. Aí você olha, você começa a provocar, né? Então eu vou dar essa comida para o seu amigo. Ele fala, não, não quero. Então come. Tá, ele come, né? Não é assim? Quando você tem outros filhos, eu vou dar para então irmãozinho. Eu quero. Só para provocar. Para você, pega de novo. Cria esse ciúme. Isso que está falando. Israel desobedeceu Deus. Com essa desobediência, eles foram rejeitados. Mas essa palavra rejeitada não jogou fora, não. Significa que Deus permitiu. Repita comigo. Deus permissivo. Deus permissivo. Deus tem um caráter divino, chama Deus permissivo. O que é isso? Como homem, como seus filhos, como seus netos, tem aquela manha, não é assim? E aí, que às vezes, tá bom, deixa ele tem que passar fome mesmo. Não deixa, isso não quer dizer que ele morra de fome. É, não é? Ele está querendo só biscoito, eu não vou dar não, você tem que comer, então você vai passar fome. Você não deixa, até que o menino fica fome e pede, mamãe, quero comida. Não é assim? Isso chama Deus permissivo. Se o povo de Deus, que Deus escolheu, mas desobedece e quer fazer seu jeito, então Deus permite, deixa aí. Mas um dia você sofrendo, um dia vai voltar. Não é que Deus abandonou. Mas mesmo assim, não é todo mundo que rejeitado, não é todo mundo que foi embora, porque entre eles também tem 7.000 profetas que não dobraram o joelho diante de Baal. Isso que era a pregação do capítulo anterior. Lembra? Quando Elias fala assim, eu estou sozinho, Deus, eu estou morto, Deus fala assim, é? Então vem aqui, Elias sobrou sozinho, coitado, e todo mundo morreu e você está lutando por mim. Deus não falou assim, Elias, presta atenção, tem 7.000 que não dobrou o joelho para o Baal igual você, está lá. Está entendido? Então, com essa desobediência, o que aconteceu? Outro povo viu, aquele povo era povo especial, aquele povo era povo abençoado, mas foi desobediente, por isso ele está sofrendo agora, então a gente era desobediente, agora a gente vai obedecer a Deus. Aí todo mundo vieram. Não é assim? Quando você tem vários filhos, apanha um, o outro fica atento assim. Não é assim? Ou ia obedecer mais. Aí, tá bom, então eu vou dar sorvete para você. E outro, eu também quero. Não é assim? Isso que é acontecendo. Na nossa vida tem muitos cristãos, que você conhece também, que certa vez era grande homem de Deus, grande mulher de Deus, e servia sua igreja, honrava a sua igreja, mas afastou, ficou longe. Não é que Deus que jogou fora, não é Deus que rejeitou, sai. Quando sai, o que acontece? Tem remanescente da graça de Deus, que se levanta. E essas pessoas que começam a frutificar as bênçãos de Deus, esse mistério que Deus está contando. Está entendido, pessoal? Pessoal que, por exemplo, uma igreja brigou e quebrou. Quando pessoas que saem, fazem o quê? Saindo lá. Vai abrir boteco? Não, essa turma que saiu vai fazer o quê?
vai fazer outra igreja. Eu vou fazer igreja. Aí essas pessoas fazem o quê? Eu vou caprichar mais, para me justificar que somos mais puros. Puro nada. Não é assim que funciona. As pessoas saem. E fazer igreja melhor. A igreja melhor. E luta, e sofre. E depois, se aquela igreja se levanta assim, a pessoa fica com ciúme. Começa a falar toda besteira. Ciúme atrás de ciúme. E depois o quê? Eles mesmo voltam para o Senhor. Amém. Amém. Agradeça que nós estamos aqui. Você nem imagina o que está acontecendo aqui. Irmãos que chegaram aqui, não fala que eu sou o último a chegar, não. Você sendo enxertado pelo poder de Deus. E provoca esse povo que é desobediente. Que vê, eu quero ser obediente a Deus. Aí quando você obedece, Deus derrama misericórdia. Irmãos, tem que ter misericórdias. Esse é o segredo. Às vezes a gente ora, né? Senhor, me ajuda, me abençoa. Se você orar assim, isso quer dizer que pelo menos você está fazendo alguma coisa conveniente para Deus. Mas tem um momento que a gente nem é conveniente com essas coisas. Que realmente totalmente frustrado, acabado. Aí você tem que rogar o quê? Tenha misericórdia de mim, Senhor. Não é assim? Misericórdia. Quem que precisa de misericórdia? Não, miserável. Eu sou miserável, eu preciso sua misericórdia. Misericórdia, você admite que você não tem nenhum tipo de merecimento. Misericórdia, você sabe que você não tem nenhum direito de pedir a Deus. Mas pela sua misericórdia. Se Deus me dá, aleluia. Se Deus não me dá, aleluia também. Porque é misericórdia, pessoal. Misericórdia. Você não me deu misericórdia, acabou. Não ia falar assim, não. Misericórdia só depende de quem dá. É Deus. Por isso a gente precisa de misericórdia. Agora entendeu? Quando você ora, roga a Deus, você tem que rogar a Deus. Deus, eu preciso sua ajuda também, pode pedir. Mas isso é coisa chique, pessoal. Eu quero sua misericórdia. Eu estou arrasado, Senhor. Sua misericórdia. Irmãos, isso que a gente está aprendendo. A gente não era povo dele. Isso que está falando. Versículo 30, voltando. Porque assim como vós também, outrora, foste desobedientes de Deus. Mais tarde, quando contava que antes de encontrar Jesus Cristo, era bruxa. Agora é anjo. Mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência dele. Por causa da desobediência dele, eu preciso obedecer a Deus. Quando você obedecer a Deus, o que acontece? Deus derrama misericórdia. Esse é o segredo. Aí, versículo 31. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdias à vista da que vos foi concedida. Misericórdia. Abra sua Bíblia. Abra não. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 16. Vamos estar todo mundo junto? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que você está sendo trazido na Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos que anteriormente na vossa... Tá bom. Nós somos agora o quê? Filhos de obediência já. Para a gente obedecer é mais fácil. Porque a gente é o quê? Filho de obediência. Não viva como anteriormente. Mas, Thalia, você vai viver como anteriormente? Como na faculdade? Não, né? Não precisa perguntar, não. Todo mundo tem. Ela é gente boa. obediência. Para você aproximar ao Senhor Jesus Cristo.
Hebreus capítulo 5, versículo 8. Vamos lá, todo mundo junto? Embora sendo filho, aqui é F maiúsculo, referindo quem? Jesus Cristo. De novo, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus Cristo, até Jesus aprendeu o quê? Obediência, através dos sofrimentos. Então a gente aprende, não aprende a obediência? Aprenda então. Até Jesus Cristo, ele sendo filho, aprendeu a obediência através do sofrimento. Porque, e assim com a obediência, Deus começa a derramar sua misericórdia. Você nem imagina o que é misericórdia de Deus. Tá? Aí mostra, né, que a gente fez até esse momento emocional de sexta-feira, não é assim? Que Deus, a gente era o quê? Você era o quê? Esqueceu já mais tarde, tá vendo? É verme, sexta-feira. Vermidinho, povozinho, não falou assim? Mas Deus falou, eu abrirei os rios. Você vai ter grande fonte, manancial no deserto, no vale, abismo. Não falou assim? Eu que plantarei no terra seca cedros, ciprestes, não é assim? E todo mundo vai ver, todo mundo vai entender, considerar que Deus o fez na sua vida. Essa é misericórdia, pessoal. Terminando a palavra de Deus agora. Então vamos ler primeiro e segundo, terceiro. Vamos lá? Cássio, ajuda a gente. Primeiro ponto, todo mundo junto. Leia todo mundo junto. Somos a oliveira brava que fora enxertada, oliveira através de chamado de Deus. Segundo ponto. Os gentios, povo desobediente a Deus, receberam a misericórdia de Deus devido à desobediência de Israel. Isso não é um caso, esse é um caso diferente, né? Olha nosso pianista. Quem é nosso pianista? É Daniel. Por que Daniel toca aqui? Muito bem, Neide gosta. A gente tem muitos pianistas, ou tinha, mas cada um problema particular. Até o André tinha que alistar militar na Coreia. Não tem ninguém de repente, mas tem Daniel. Ele toca primeiro culto, segundo culto, culto da noite. E sexta-feira também. Ele está se preparando, frutifica um monte de frutos nos seus ramos. Você acha que é fácil? Às vezes você está no seu lugar porque aquela pessoa foi embora. Não sei por que foi embora. Essa pessoa também vai caprichar lá fora, mas sofre. Foi assim. Mas não quer que a gente quer que aquelas pessoas morram. Não. Arrependa. Volta para o Senhor de novo, com toda a humildade. Não é que eu possa abrir uma igreja. Não é assim que faz. Com temor e tremor a Deus. Humilde. Servir. Não para mandar, eu vou contratar um pastor. Esse eu não gostei. Vamos mandar outro. Vamos contratar outro. Não é assim que faz. Quando chamam um pastor, nós estamos aqui, nós obedeceremos ao Senhor. Terceiro ponto, portanto, devemos louvar pelos dons e pela vocação concedida por Deus a nós. Mas nós estamos aqui. Isso que a gente tem que adorar. Eu não falei igreja aqui. Essa igreja é igreja nova, recente. Mas vocês estão um templo que vocês não foram. Aqui tem algumas pessoas. Não é que vocês que construíram. Maioria, pessoas que construíram essa igreja foram para outros lugares.
Então a igreja acabou? Não. Deus fez o quê? Enxertamento. E a Bíblia avisa. Por isso, se você também não está bem, Deus vai cortar mais tarde. Vai enxertar no seu lugar. Isso que está falando. Por isso você não pode vangloriar. Porque poder de enxertamento vem de Deus. Versículo 33. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, a quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído. 36, tudo no junto. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, somos um ramo que era bravo mesmo, mas estamos numa verdadeira oliveira. Todos os frutos de Deus serão frutificados nas suas vidas. Mesmo assim, nós não ficaremos soberba nem arrogante, com temor e tremor a Deus, porque Deus que fez isso, porque Ele sabe sua vocação e seus dons são irrevogáveis. Essa maravilha de Deus que nós compreendemos hoje. Irmãos, isso é para a razão de a gente glorificar Deus. Porque nós viemos de Deus. E vivemos por Ele. E nós voltaremos para Ele. Deus nos ajude e abençoe. Oremos nesse momento.